Tenho, na média de 30 anos de profissão como técnico. Comecei com meu irmão, meus dois irmãos que faleceram agora. Inclusive era técnico também, deve ser, todo mundo conhece. Tinha na média de uns 14 anos quando eu comecei. Comecei com o meu irmão mais velho, né? Não era esse que seguiu a carreira igual eu. Ele era apenas audiófilo mesmo. Gostava de som e som mecânico, né? Na época era isso. E aí foi criando interesse dentro de casa mesmo. Depois eu fui trabalhar com meu irmão em uma empresa de um amigo nosso. E aí depois cada um seguiu o seu rumo. Eu fui trabalhar com empresas de som, depois fui trabalhar com algumas bandas. Eu não lembro o nome, mas era uma banda gringa de gospel. E foi lá no antigo ginástico. Isso em 80 e poucos. Era 4520 com 212, bateria de corneta. Crossover naquela época, deixa eu ver se eu me lembro. E a gente usava uns signos. Não era nem processador, era crossover. E aí a mesa era uma Stanner. Você lembra, você deve conhecer uma Stanner que tinha antigamente com a frente dela tinha uma rampa assim, toda cinza. Eu não lembro a série mais, né? Tem muitos anos. Eu fiquei em uma empresa durante muito tempo, mas prestei, igual a gente faz, né? Freelance, faz serviço de um para o outro, para muita gente aí em BH. Mas foi pro áudio projeto. Isso tem muitos anos também. Fizemos inúmeros shows. Tava em grande alta o sertanejo antigo, né? Que era Chitãozinho Chororó, quem se eu lembro? Christian Ralph, esse povo. Comecei a trabalhar com banda no final de 90, mais ou menos. Nessa época eu tava com Aura Sex, era uma banda de pop rock que tinha aqui, Jampou, que era Bauxita, a banda Bauxita. Aí, entre outros em BH, não me lembro o todo agora. Cara, nessa época ainda a galera usava 4550, famoso cinquentão, usava 4520 de grave, usava, nessa época começaram a vir as Three-Way, começou a vir o trapezoidal da EAW, que é o USB, né? USB 850, USB 650 e por aí vai. Tinha... O Graco usava um PA, que era... ele mesmo fez. Aliás, o Graco usou durante muito tempo coisas que ele mesmo fez. Era um PA, com, se não me engano, tinha 2 de 15, 210, drive, corneta e agudo. Era uma caixa completa. Era muito bom o PA dele, inclusive, né? Mas era isso que se usava. Usava MC24, que era Yamaha de 24 canais, cara preta. Era o luxo da época. Tinha Pivey. Pivey era ela vinha com mono. O master era mono. Tá rindo? É isso, a mesa era mono, chamava Sun. Essa mudança aconteceu bem devagar, mesmo porque era caro, né? Na época era bem caro, essa mudança aconteceu devagar aqui. Mas o line, pro que a gente usava antigamente, tem uma diferença enorme, né? Enorme. Primeiro que cobertura é melhor, né? Resposta de fase é melhor. Antigamente não tinha muito tecnologia para a gente poder colocar as coisas no lugar certo, igual tem hoje, né? No começo a gente calculava só a distância entre os drivers, falante para drive, para agudo. Mas depois foi visto que isso aí não era o suficiente, né? Hoje a gente tem Smart, tem, entre outros programas aí que fazem essa medição, essa correção pra gente. E um grande conceito do line que eu vejo que é pouco usado o line foi feito para se usar com muita caixa, né? E não com pouca caixa. Porque você não vai cobrir um espaço inteiro com pouca caixa. Porque ele é dimensionado caixa por área, né?
Lembrando que o seu agudo é direcional, bem mais direcional do que o resto. Não, a gente só empilhava as coisas da melhor forma. E sim, né, tinha uma preocupação em colocar grave com médio grave, né? Tinha os problemas de fase, de acoplamento de um componente com o outro. As distâncias são muito grandes, né? Então, o line também tem essa vantagem, que os componentes estão todos perto. Daí você tem um menor problema de fase. Vai ter uns pontos que você tem que se preocupar, mas uma coisa você tem que ter em mente, alguém vai ficar prejudicado. Não tem jeito. Você pode tirar o problema daqui, empurrar ele para lá, você pode tirar o problema daqui, colocar ele mais para frente. Você pode optar por um arranjo ou descer a altura do PA, né, para poder melhorar tal lugar. Mas o ideal sempre é que, em média, todo o ambiente tenha uma variação de 3 dB, o que é muito difícil. Para todo mundo que trabalha com alinhamento, essa diferença de 3 dB em todo o ponto é um negócio quase impossível. A não ser que você tenha ótimo sistema, um sistema muito bom, você tenha ótimas ferramentas e tempo. O grande lance de fazer um alinhamento é tempo, o que geralmente a gente não tem na estrada. A busca sempre é pelo melhor resultado, né? Não tem dúvida, mas conseguir que você tenha uma variação de 3 dB em todo o espectro, isso necessita de muita ferramenta, muitos filtros e tempo para você poder alinhar. E quando eu falo tempo é porque você precisa de pegar vários pontos da área, né? Sim. Você precisa de vários pontos, por exemplo. Você tem que pegar o primeiro ponto próximo ao PA, depois uma distância média, depois uma distância maior. Aí você faz isso em frente, você faz isso no meio, você faz isso na lateral, no outro lado, que deveria ser espelho, né? Mas geralmente não é. Geralmente não fica assim. Se você tiver outfill, por exemplo, você tem que medir até o ponto em que você tem menos 6 dB do PA e começa menos 6 dB do outfill. Pra você ter um ponto de transição perfeito ali. Então, em vários aspectos você tem que ficar esperto. Fase eu acho que é o pior problema que você tem e o mais comum. Hoje em dia isso está menor, né? Porque a gente tem aí, todo mundo usa o PA já pronto, né? Que vem processado e tal. Esses problemas costumam ser menor. Mas a partir do momento que você está usando mais de uma caixa, você vai começar a ter problema de fase. Até no ângulo que você usa no line é problema. Olha, vou dar um exemplo quando eu faço algumas montagens para ZBM. Eu cheguei a usar lá já 48 canais de processamento. Ou seja, cada caixa tinha o seu processamento, uma vez que ele estava usando o point source. Aí, nesse caso, você consegue ajustar de uma caixa para outra até chegar num conjunto. Mas geralmente a gente tem opção de bloco, não é isso? Raras vezes você vê alguém montar, por exemplo, um PA que tenha tiro longo, tiro médio, tiro curto. Geralmente a galera bota um tiro só e vamos embora. É isso aí. Nessa condição, você não tem muito o que fazer não, né? A galera gosta muito do Endfire, né? Eu não sou muito fã dele não, por gerar muita energia. Se eu for falar que eu prefiro um arranjo, prefiro o arco. Por ser mais homogêneo, por proporcionar uma melhor distribuição da energia. Enquanto que o Endfire, por exemplo, ele é mais estreito. Você tem um tiro maior de energia, uma concentração maior de energia. Então, cai naquela velha questão, que arranjo depende muito de onde e do que você vai fazer. Olha,
o arranjo de sub te ajuda muito a melhorar essa definição, sim. Os arranjos que eu vejo ter menos problema é o que eu te falei, é o arco virtual. Porque com o arco virtual você tem uma coisa mais homogênea e um controle maior do que da energia que está sendo dispersa. Eu cheguei a fazer bolar um arranjo com a ZBM mesmo. A gente fez um arranjo que o comportamento dele tem o comportamento de um arco virtual. Com alguma diferença, que ele tem um pouco mais de rejeição, bem aqui no extremo. Mas é algo que vai afetar 0,1% do seu público. Ninguém está aqui, na beirada, quase out do palco. Ele é composto de 4 caixas. É um arranjo de terceira ordem, porque são 3 arranjos em um. Nele tem um confinamento, vai mais uma atrás, que aí vira um gradiente, e vem mais uma no fundo, que se você desmembrar, pode virar um endfire também aqui. Primeira vez foi em 80 e poucos no pop rock. E tem propostas diferentes, né? Por exemplo, pop rock era uma festa de música para jovem e tal, né? Então você não tinha problema com volume, você não tinha problema com algumas coisas. Agora, um processo diferente que eu já fiz foi no meio da música religiosa, com o Fábio de Mello. Primeiro a gente fez em Fortaleza, em um estádio que usou a área da grama, um processo normal. Palco, PA, outfield, torre. É estranho, porque no meio onde geralmente você fica, tem uma sala muito grande. Tem uma sala muito grande. Ao contrário de um outro formato que nós fizemos, que era a grama vazia, o palco no meio do estádio, em forma de cruz, e todo mundo ficava nas arquibancadas. A empresa montou um sistema que eram 2 subs, duas Vertec 4888, fazendo um leque para cima. Isso rodeando todo o estádio de mais ou menos de 3 em 3 metros, 4 em 4 metros. Nessa situação, mixei numa caixa de referência. Mas é uma situação que particularmente eu achei muito ruim. Porque a única hora que você vai saber o que está acontecendo lá fora é quando você passa o som. Você passa o som, sai e dá uma olhada. Depois, você não consegue saber o que está acontecendo. Então, nos 2 mundos, eu prefiro usar a grama, palco normal, PA, outfield, torres de delay. Não é comportamento normal, não. Preocupação maior de distribuição do som. Porque a gente sabe que é caro. Torre de delay, PA avançado, tudo isso vai crescendo o valor e é caro. Então a preocupação maior não adianta você me dar um PA com 20 caixas de som, 18, 16 caixas de som. Eu não posso usar essa potência. Então a melhor situação que eu vejo é distribuição, em quase todos os aspectos. Até, por exemplo, você fazer um som na praça, o melhor seria torres de delay, distribuição, caixa, cobrindo os pontos. Mas para tudo isso você precisa de tempo, dinheiro. Eu estava, quando foi 97 para 98, 98 para 99, eu estava com a Martinália. E nós fomos fazer o Réveillon, Copacabana. Em determinado momento eu olhei, eu estava em cima de um palco de 18 metros de altura, e na avenida tinha mais ou menos 1,5 milhão de pessoas.
Você começa a pensar nas coisas, né? Dá tempo de pensar. É isso. Acho que esse foi o único momento que eu parei para pensar nessas coisas, assim. Bom, pensar no futuro e sonhar, a gente faz isso, né? Mas quando eu comecei lá, no começo, enquanto menino, ainda nunca pensei que eu chegaria aqui nesse ponto, não. Então, me considero feliz e realizado.